Olá pessoal, vamos gravar então agora a nossa última videoaula da nossa disciplina Contabilidade Geral para tratar da análise das informações contábeis, ou seja, análise das demonstrações contábeis. A partir das demonstrações que nós elaboramos, nós podemos analisar alguns indicadores que nos servem para interpretar, né, como é que está a situação da empresa. Nesse caso, nós vamos focar no balanço patrimonial e na demonstração do resultado. Bom, a análise de demonstrações, então, é um estudo um pouco mais detalhado e minucioso, em que a gente procura entender o que está acontecendo no patrimônio da empresa e, principalmente, conhecer a capacidade dela de honrar os seus compromissos e a capacidade dela de gerar resultados e expansão para o futuro. A análise de demonstração ela é feita através de índices ou indicadores, né, sobre o aspecto financeiro, sobre o aspecto econômico e sobre o aspecto da rentabilidade. Né? O aspecto financeiro está muito relacionado a conseguir cumprir ou não os seus compromissos. O aspecto econômico está relacionado à estrutura de capitais que ela tem, como é que se compõe o patrimônio dela, da empresa, e a rentabilidade é a geração de resultado, né? Como é que funciona a geração de resultado, como é que está a capacidade da empresa de gerar resultados. Bom, começando então pela análise financeira, ela está definida em 4 principais indicadores: liquidez geral, liquidez seca, liquidez imediata e a liquidez corrente. Esses 4 elementos, eles conseguem expressar a capacidade que a empresa tem de cumprir seus compromissos, de pagar seus compromissos de uma forma mais imediata ou de uma forma mais prolongada, dependendo, então, das condições e dos resultados que aparecem nesses indicadores. Bom, talvez o indicador mais conhecido e mais importante é a liquidez corrente. Então, lembram que quando eu falei do balanço, a gente separa o balanço em ativo circulante, não circulante, passivo não circulante. Então, para calcular esse indicador, a gente pega os dois circulantes, ou seja, o ativo circulante e o passivo circulante. Divide o ativo circulante com o passivo circulante, ou seja, lembram que eu disse que ativo e passivo circulante são aqueles direitos do ativo e as obrigações do passivo que representam, né, o curto prazo, né, ou seja, os direitos e as obrigações até 12 meses após a data do balanço. Então, nós vamos ter uma informação sobre a capacidade que a empresa tem de pagamento a nível de curto prazo. E ele se torna bastante importante porque é onde está o principal movimento da atividade operacional da empresa. Normalmente, o indicador acima de 1 mostra que o ativo circulante é maior que o passivo circulante. Isso é considerado bom. A liquidez seca é um indicador semelhante, só que a gente tira o estoque fora. Ou seja, a gente pega o ativo circulante menos o estoque, divide pelo passivo circulante. Ou seja, se eu não conseguir vender o estoque, eu consigo pagar minhas contas? Esse indicador vai dizer isso, né? Então, se acontecer essa condição de tu ter um ativo que, tirando estoque, ainda é maior que o passivo circulante, isso indica que ele não depende tanto do estoque. Claro que geralmente as empresas têm esse indicador um pouquinho abaixo de 1, porque é normal que a gente tenha um estoque e que esse estoque esteja sempre girando, sendo vendido. Então, é normal que ele seja um pouquinho abaixo de 1, porque a gente tem que ter sempre uma certa dependência do estoque, né? Senão, né, perde um pouco a lógica da atividade da empresa. A liquidez geral é aquela que a gente junta ao ativo circulante, ao passivo circulante, aquelas obrigações que a gente chama de direitos de longo prazo. Então, a gente lá do ativo não circulante, a gente pega o realizável a longo prazo e do passivo, a gente pega o passivo não circulante. Então, a gente soma ativo circulante com realizável a longo prazo e passivo circulante com passivo não circulante. E isso vai confrontar, né? E a gente vai ter também um indicador que vai mostrar se às vezes eu tenho uma boa capacidade de pagar as minhas obrigações de curto prazo, como circulante, mas não consigo pagar as de longo prazo. Por quê? Porque eu tenho um endividamento de longo prazo que no futuro vai virar um endividamento de curto prazo. Então, esse indicador é importante para ver a capacidade de honrar os compromissos de curto e longo prazo juntos.
O quarto indicador e último indicador da liquidez financeira é o de liquidez imediata. O indicador de liquidez imediata, ele relaciona disponibilidades pelo passivo circulante. O que é disponibilidade? Disponibilidade é o caixa, é a conta de banco, aquela conta de aplicação financeira de curto prazo, né, que tem aquela rentabilidade diária. Então, são aqueles recursos que a empresa dispõe com mais facilidade. Esse é um indicador que geralmente ele é bem abaixo de 1, porque a empresa ela não precisa ter todo o dinheiro para pagar todas as contas do passivo, né? Porque se tivesse, então é só pagar a conta, né? Para que eu vou ter conta, né? Na verdade, geralmente ele é um pouco abaixo de 1, ou até às vezes bem abaixo de 1, porque o ativo circulante ele é composto por estoques, é composto por direitos a receber de clientes, que é o giro normal da empresa, que vão se convertendo em caixa. O problema é quando a empresa tem muito estoque, muito conta a receber e não recebe as contas e não consegue vender o estoque. Aí sim, aí esse indicador ele é fortemente afetado. Mas ele nos possibilita entender se sem caixa, sem estoque, sem contas a receber, se eu consigo ainda ter um dinheiro para pagar aquelas contas que são bem imediatas, aquelas de maior curto prazo. Então, assim, com esse conjunto de indicadores de liquidez financeira, a gente tem um panorama da capacidade de pagamento que a empresa tem, tanto de curto como de longo prazo. Então, essa parte funciona justamente nesse sentido, a gente calcular esses indicadores para ver como é que está a situação da empresa. Então, tem um exemplo aqui na sequência para a gente tentar esclarecer isso. Então, aqui nós temos as informações, né, do ativo circulante, do reserva a longo prazo, do passivo circulante, e do passivo exigível a longo prazo, que é o que a gente chama de passivo não circulante. Então, a gente pegou essas informações, claro, aqui não está todo o balanço completo, né? Só alguns dados, só aqueles que a gente vai usar para calcular mesmo. Então, por exemplo, a liquidez corrente, a gente pega os 25 mil de ativo circulante do ano XA e divide por 12 mil do passivo circulante. Nós vamos ter 2,08. Em XB é 28 dividido por 12.500, nós temos 2,24. E em XC, 45 dividido por 20, que dá 2,25. Vejam que assim, ó, que o ativo circulante está crescendo, mas o passivo circulante cresce também, né? Mesmo assim, a gente conseguiu ter uma evolução, né? O indicador passou de 2,08 para 2,24 para 2,25, ou seja, a empresa tem capacidade de pagar suas obrigações de curto prazo com os recursos que ela tem no ativo circulante, ou seja, ela tem uma boa folga financeira e ela está em crescimento, né? O indicador está crescendo, então isso é positivo e importante para a empresa. A liquidez seca é aquela que eu falei que tira o estoque, né? Então, tu pega a mesma conta e tira o estoque. Só que o que acontece? Essa empresa é uma empresa de serviço, não tem estoque, então fica igual ao que estava na anterior, né? Na liquidez corrente. A liquidez geral, então, aí a gente soma, né, o que a gente chama de realizável a longo prazo e o exigível, que é o passivo não circulante. Vejam que aí, ó, olha como os indicadores caíram, né? E estão caindo mais ainda. Significa que a empresa ainda consegue pagar essas obrigações de longo prazo, mas ela está com muita dívida de longo prazo. Então, as dívidas de longo prazo são maiores do que os direitos a receber de longo prazo. Então, o indicador, ó, 1,65, aí deu uma subidinha para 1,81 e depois caiu para 1,38. Vejam que o passivo não circulante é 15 mil em XC, e isso dá uma certa queda, isso significa uma atenção, né? Que no próximo exercício, provavelmente esses valores a receber valores a pagar de longo prazo, eles vão passar para o curto prazo, e isso pode trazer problemas para a empresa no futuro. A liquidez imediata, veja que eu disse para vocês que ela é bem abaixo de 1, 0,18, 0,32, 0,24, mas ela mostra um crescimento, né, no saldo da disponibilidade, mas também um crescimento no passivo circulante, o que pode gerar alguma preocupação para a empresa. Mas, de forma geral, ela apresenta uma situação razoavelmente equilibrada, mas que tem que ter algumas atenções com o futuro. Bom, e aí então o que a gente faz? Vamos analisar o endividamento da empresa. Pode ser que pelo endividamento tenha mais informações, né? Então aí nós temos na parte de estrutura de capitais, é uma forma de transformar os percentuais que compõem os principais elementos do balanço patrimonial
para mensurar, então, a capacidade, a estrutura patrimonial que a empresa tem e de endividamento. Então, primeiro, a análise a ser feita é o grau de endividamento total, que é uma fórmula que é obtida pela divisão dos capitais terceiro pelo total do ativo. O que é o capital de terceiro? Passivo circulante, passivo não circulante, dividido pelo total do ativo. Então, isso vai dizer o quê? Né? De todo o ativo que eu tenho, quanto que está comprometido com passivo, circulante e não circulante. Então, isso é bastante significativo e bastante importante para a empresa. Depois nós temos a solvência geral, né? A solvência geral é uma forma de calcular o mesmo indicador que a gente viu antes, mas de forma invertida, né? Ou seja, o ativo dividido pelo capital de terceiro, ou seja, passivo circulante, passivo não circulante. Ele serve para ver também, né, se o ativo ele está sendo suficiente para cobrir essas obrigações com terceiros. Endividamento de curto prazo, vocês viram que nos indicadores diferentes a gente usou passivo circulante e passivo não circulante junto. Mas desse conjunto, o que é mais importante? É o passivo circulante ou o passivo não circulante? Quem pesa mais para a empresa, né? Quem tem mais representatividade para a empresa? É o passivo circulante ou o passivo não circulante? Então, esse é um outro ponto importante que a empresa tem que ter cuidado. Então, nesse caso, o grau de endividamento a curto prazo é a diferença, é a divisão entre o passivo circulante pelo capital de terceiro, ou seja, passivo circulante mais patrimônio líquido. Para a gente entender de toda a dívida que a empresa tem, quanto é que é de curto prazo. Garantia de capitais de terceiros é uma fórmula que junta os capitais de terceiros e divide pelos capitais próprios. Então, o que é capital de terceiro? Passivo circulante, passivo não circulante. O que é capital próprio? Patrimônio líquido. Então, é como se a gente pegasse o ativo passivo circulante, passivo não circulante e dividisse pelo patrimônio líquido. Aí nós vamos ter uma informação sobre qual é a representação que tem do capital terceiro para o capital que é o dos sócios, que é um patrimônio líquido. Né? Então, se o capital de terceiro ele é maior do que o patrimônio líquido, esse indicador vai ser maior do que o 1. Isso aí não é bom, porque a gente deve mais para outros, para terceiros, do que para o acionista. Vocês sabem que terceiros geralmente têm juros, têm encargos, né? E para o acionista, tu não precisa pagar o compromisso que tem com ele. Apenas tu tem que entregar dividendos a partir dos lucros que tu tem. Agora, para terceiros, não interessa se tem lucro, tem prejuízo, tu tem que pagar e tem que pagar com remuneração. Então, isso faz com que a gente seja bastante importante analisar esse indicador para ver se o capital de terceiro não está superando os capitais próprios. Um exemplo, então, também para a gente acompanhar, ali a gente pegou uns pedaços do balanço, né? São os totais ali do ativo circulante, do ativo não circulante, do passivo circulante, do passivo não circulante, do patrimônio líquido. E aí foram calculados os indicadores, né, do grau de endividamento, de solvência, do endividamento a curto prazo e da garantia de capitais de terceiros. E a partir daí a gente fez então gerou as informações para a gente analisar como é que está a situação dessa empresa na sequência. Né? Então, ela tem no capital, no grau de endividamento total, ela tem 950 de passivo circulante mais passivo não circulante dividido pelo ativo total, que é 2.000, então a 0,48, então quase a metade do ativo é composto de capital de terceiros. A solvência, então, dá um indicador de 2,11, né? Quer dizer que se o capital de terceiro é metade quase do ativo total, significa que o ativo total é um pouco mais que o dobro do que os capitais de terceiro. O endividamento de curto prazo, né, vocês veem que dos 950, que é a dívida de curto prazo, 950, que é o total da dívida que a empresa tem com terceiros, 750 de curto prazo, então quase 79%. Né? Então, o forte da dívida dela está dentro do passivo circulante.
A garantia de capitais de terceiros mostra que os capitais terceiros são 950 e os capitais próprios são 1.050, ou seja, quase 90% do capital próprio representa um capital de terceiros, né? Então, mas ainda o capital próprio é maior que o capital terceiro, isso é um indicador positivo. Por último, então, para a gente fechar, nós temos a análise de rentabilidade, que está muito relacionado ao resultado, né? Esse aqui é a análise que é feita na demonstração do resultado do período, né? Então, aqui nós vamos calcular a margem operacional, a margem líquida, o giro do ativo e o retorno sobre o investimento. Então, o que é a margem operacional? A margem operacional é o resultado que é auferido a partir das operações da empresa, né? Ou seja, as receitas e despesas que são da parte operacional. Sem pegar aquela parte final, assim, que é aquela parte que a gente viu na DR lá de impostos, de receitas financeiras, despesas financeiras, só da parte da operação mesmo. Então, a gente divide o resultado operacional pela receita líquida para a gente saber qual é o resultado da atividade operacional efetiva da empresa. Isso é bastante importante para ver se realmente o negócio está gerando resultados em termos operacionais. A margem líquida é quando a gente pega o resultado final, depois que deduziu o resultado financeiro, deduziu impostos, imposto de renda, contribuição social, então a gente pega aquele valor líquido e divide pela receita líquida para a gente saber a rentabilidade efetiva do negócio, né? Quanto que está gerando de resultado aquela receita que a gente gerou na nossa atividade. Tá? É um indicador muito importante para entender a continuidade do negócio, se vale a pena manter aquele negócio, mostrar o desempenho que a organização tem. Esse indicador é extremamente importante para isso. O giro do ativo é um indicador em que a gente pega a receita líquida e divide pelo ativo, né? Vocês imaginem o seguinte, cada ano que a empresa gera um valor X de receita, essa receita, uma parte dela é incorporada pelo resultado e a outra parte é aquela que acaba sendo utilizada para manter a atividade, né? Para pagar os custos. Então, quanto mais a gente consegue girar esse ativo com a receita que está sendo gerada, mais resultados vão ser proporcionados para a empresa. Então, isso é uma informação bastante importante e relevante. Além disso, nós temos o seguinte, o que a gente chama de retorno do investimento. Talvez vocês já tenham ouviram falar, né, do retorno do investimento como algo bastante importante, porque a empresa, quem investe na empresa quer saber qual é o retorno que vai ter, né? Então, o retorno do investimento é um indicador bastante relevante. Ele é composto por os dois indicadores que a gente viu antes, o giro do ativo e a margem líquida. Então, ela é uma fórmula que incorpora os dois, né? Então, o giro do ativo é a receita líquida dividido pelo ativo e a margem líquida é o resultado líquido dividido pela receita líquida. Então, o que a gente faz, né? Lembrando os cálculos matemáticos, né? A gente vai multiplicar o giro pela margem, então tu vai cortar, né, a receita líquida que está no devedor do giro e está no credor da margem, e nós vamos ter o ativo sobre o resultado líquido do exercício sobre o ativo, né? Então, a gente vai ver quanto que a gente precisa gerar de resultado para conseguir fazer um giro total do ativo, ou seja, quanto tempo vai levar para que se gere um novo ativo daquilo tudo que foi investido no negócio a partir dos resultados que são gerados. E esse é um indicador de rentabilidade muito importante usado para tomadas de decisões importantes nas empresas. Pessoal, isso seria então nossa última videoaula, né? O objetivo é mais trazer um conhecimento sobre esses indicadores. Em disciplinas que vocês vão ver na sequência, vocês vão trabalhar esses indicadores com mais profundidade, com mais detalhamento e conhecer mais informações, então, sobre a análise de indicadores nas empresas. Até mais, pessoal.